Agora, nós temos a lei de drogas, em 1976 veio a lei 6368, criminalizando o porte para uso próprio. Veio a lei de 2006, continuou criminalizando. Por que não era inconstitucional lá e agora é inconstitucional? Essa é a primeira pergunta que eu quero deixar para você. Segundo lugar, é importante que se diga, eu já vi aqui nessa mesa de debates, um debatedor que eu gosto muito, mas não concordo com nada, não vou falar o nome, dizendo o seguinte, que isso aí vai permitir a prisão de quem porta. PP, tá? Vai permitir a prisão de quem porta substância para uso próprio. Não é verdade. A lei 11.343 não prevê pena de prisão para porte de droga para uso próprio. E, finalmente, parece que o critério que está se usando no Supremo é a quantidade de droga. Pequena quantidade de maconha não vai caracterizar crime. Eu gostaria que a produção colocasse aqui a lei, sempre a lei, que é a expressão da vontade popular, lei essa que não foi considerada inconstitucional. Coloca aí o parágrafo 2º do artigo 28, já vamos girar com os comentaristas. Tá chegando bem para todo mundo ler? Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, olha o que o juiz tem que levar em consideração. Primeiro, a natureza da droga. Se é ácido lisérgico, se é ópio, se é morfina, se é heroína, se é maconha. Segundo, a quantidade, é só um dos critérios. Terceiro, o local e as condições em que se desenvolveu a ação. As circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente. Pode voltar que já vou jogar no nosso querido Acácio Miranda. Então, Acácio Miranda, sujeito que já foi condenado por tráfico de drogas, é reincidente em tráfico, está parado na porta de um colégio desde as 10 da manhã esperando a saída escolar, com um pacal de maconha. Isso não é circunstância que possa indicar ele ser traficante? Eu pergunto, então, tudo isso para você. É competência do legislativo, do judiciário, adotar posições políticas? Segundo, por que não era inconstitucional e agora vai passar a ser inconstitucional? E terceiro, a quantidade foi o único elemento para saber se é tráfico ou não? Toca a palavra. Capês, boa tarde a você, aos meus colegas de bancada e boa tarde especial à nossa audiência. Meu avô utilizava um ditado que dizia: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu acho que no Brasil essa questão das drogas hoje envolve um pouco isso. Primeiro, Montesquieu, Barão de Montesquieu, que criou a teoria da separação de poderes lá na França, lá atrás, quando ele pensou na separação de poderes, na tripartição de poderes, ele estabeleceu as funções do executivo, do legislativo e do judiciário. Como você bem disse, ao judiciário cabe julgar, ao legislativo cabe legislar. Porém, não há vácuo de poder. E eu aposto que o Montesquieu lá atrás não pensou nisso. E por que ele não pensou nisso? Nas últimas legislaturas, o nosso Congresso Nacional, o nosso Senado com boquinha virada para baixo e a nossa Câmara dos Deputados com boquinha virada para cima, tem se omitido, tem se resguardado em relação a temas mais complexos. E essa bola acaba caindo no colo do poder judiciário. Então acaba restando de forma subsidiária ao judiciário decidir esses temas. É o cenário ideal? Não. O segundo ponto diz respeito aos critérios para que nós saibamos se aquilo é tráfico ou aquilo é porte. Você bem disse, a quantidade não é o único critério. Existem outros critérios a serem utilizados pelo juiz a partir do caso prático e são critérios subjetivos, critérios que dão margem à interpretação. E por que esses critérios dão margem à interpretação? Exatamente no sentido que você bem disse, para que o juiz olhe para a circunstância concreta, para que o juiz olhe para os elementos concretos, que não só a quantidade, e determine se aquela pessoa está praticando tráfico ou aquela pessoa está praticando porte para uso próprio. Nós, que atuamos no direito no dia a dia, já vimos traficantes
com 5 gramas e já vimos usuários com uma lata de Nescau de maconha prensada. Então, se nós só levarmos a quantidade em consideração, nós prenderemos inocentes e nós deixaremos traficantes soltos. E é importante, para acabar minha fala, que eu já me estendi demais, nós lembrarmos que o Supremo, em 2010, 2011, já discutiu o artigo 28 da Lei de Drogas. Era uma discussão, vou só citar os termos técnicos aqui, não vou explicá-los, se o artigo 28 tratava da descriminalização, da descarcerização ou da despenalização. Eram estas as discussões que se tinha. O Supremo chegou ao entendimento, passados alguns anos, se debruça mais uma vez sobre este tema. Exatamente. E, aliás, você colocou muito bem, o juiz tem que julgar o caso concreto. Ele tem que analisar naquele caso específico se aquela quantidade era para tráfico ou detenção para uso próprio, se o sujeito era usuário ou traficante. É o caso concreto. Querer traçar uma decisão que vale abstratamente para todos é extremamente perigoso. E, aliás, você colocou bem. Coloca aí o artigo 28, em cima dele tem o título do que trata ele, o capítulo dele. Coloca aí o artigo 28 que você colocou. Sobe um pouquinho, se você não tiver, a gente entra depois. Então você me coloca o artigo 28, um pouquinho acima desse parágrafo 2º, que nós vamos mostrar o que diz a lei. Agora, você colocou bem, viu, Cássio? O juiz julga o caso concreto. O legislador é que faz a hipótese abstrata. Eu queria chamar agora o professor Ricardo Rous. Mas, Rous, o Leandro Ferreira, nosso querido socialista, meu amigo socialista, Leandro Ferreira, grande economista, mas ele tem aquele viés da esquerda, do Estado grande, provedor e fazendo investimento. Mas ele é muito bom tecnicamente. Eu presenteei com o meu livro. E ele trouxe o livro cheio de riscos aqui, porque ele falou que vai me desmoralizar hoje. Vai pegar você Falou que vai me pegar na curva hoje. Ou seja, Capês fala uma coisa e escreve outra. Então, eu vou dar a palavra para ele, dar a chance dele vir para cima de mim. Querido Leandro Ferreira, tá com a palavra, meu amigo. Muito obrigado, Capês. Eu volto aqui para dar o meu boa tarde aos colegas de bancada e também para toda a audiência da Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente e estou aqui não para pegar ninguém na curva ou no pé de apoio. Eu estou aqui para a gente mostrar que, como bom aluno, Capês, temos um professor que contribuiu muito para o debate que quero fazer aqui com vocês a respeito deste julgamento. Então, eu, como disse o próprio Capês, estou aqui estudando a obra dele, é muito legal, tem várias oportunidades de se entender sobre o direito ambiental, achei fantástico. Agora, aqui especificamente na lei de drogas, o Capês mostra não só um debate atual, como está acontecendo no recurso extraordinário que está no Supremo agora, mas também todo um debate sobre a lei de drogas, como a Cássio citou aqui, que se acumula. E ele mostra para a gente aqui que tem crescido, né, o entendimento de que delitos de perigo abstrato não devem ser considerados, no caso de não haver ofensa grave ao Instituto Jurídico, não devem ser considerados crimes. E foi bom que o Cássio disse aqui, né? A gente já viu traficantes com 5 gramas e usuários com uma lata, né? Mas quem são esses? Quem são aqueles que são considerados traficantes pela justiça? Quem são aqueles que são considerados usuários pela justiça? Eu acho que esse pessoal tem cor de pele diferente, eu acho que esse pessoal tem conta bancária diferente, eu acho que esse pessoal tem CEP de endereço diferente. A lei de drogas pesa sobre aqueles que não têm as condições de se defender com bons advogados, com bons recursos, né? Enquanto que a lei compreende como usuários alguns de seus praticantes aqui dessa contravenção de forma bastante diferenciada. Então, eu acho, Capês, que esse julgamento vem
para ajudar a regulamentar algumas coisas, inclusive o princípio da insignificância que você debate aqui na sua obra. Aprendi sobre a mínima ofensividade, aprendi sobre a nenhuma periculosidade que está em tela quando se trata do princípio da insignificância, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica. Então, são termos que para mim são novos, mas que estou aprendendo e que vou usar para defender que, sim, deve ser melhor regulamentada essa questão no sentido da despenalização, no sentido da descriminalização. Isso porque a gente vai, dessa forma, poder trazer para a legalidade quem antes estava por uma questão de dependência ou de recreação fora da margem da lei. E acho que é um debate importante da gente fazer. Vou dar um exemplo de como isso pode avançar, sem citar esse ou aquele país, essa ou aquela experiência. A gente está vendo a forçação de barra também na justiça sobre a regulamentação da cannabis medicinal. Quem é que pode hoje se tratar com óleo de cannabis? Para doenças como Parkinson, para doenças como esclerose, são aquelas pessoas que têm dinheiro. As pessoas que têm recurso para comprar, para importar. Se a gente não avançar na direção desse debate que hoje faz o Supremo, nós vamos ficar presos ao direito apenas de quem tem dinheiro de se tratar com drogas e de se recrear com drogas também, porque é o pobre que vai para a justiça ser preso e ficar preso. Mas, para terminar, Capês... Por favor, estou gostando, pode continuar. O Capês aqui, na sua obra, página 627, fala o seguinte, o entendimento dele, Capês... Olha a cara, olha a cara do aqui, ó, realmente ele falou que eu trouxe riscado. Ele vai deixar o Leandro ler o livro todo hoje. Depois eu vou ter que desmenti-lo, mas... Eu acho que a Saraiva vai gostar bastante, tem que divulgar. Eu grifei em laranja para poder aparecer aqui nas telas da Jovem Pan, né? Que o entendimento dele é o seguinte, não vai dar para... Eu vou ler aqui para vocês. O recolhimento obrigatório ao cárcere sem a existência de perigo in mora, isto é, sem que estejam presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, implica ofensa ao princípio do estado de inocência, de modo que o juiz deverá sempre fundamentar se o condenado pode ou não apelar em liberdade, não existindo recolhimento obrigatório. Ou seja, analisando aquelas circunstâncias das 18 condutas explicadas pelo Capês aqui no livro, é que o juiz tem que decidir. Mas um critério objetivo, como previsto nesse julgamento, vai ajudar e muito para que o rico não fique em liberdade, como defende aqui esse entendimento, mas o pobre também possa responder em liberdade. É isso, Capês. Foi um bom aluno? Excelente, colocou muito bem. A lição você colocou perfeitamente, a gente só precisa ajustar. Isso aí que você falou que é correto, é o princípio da insignificância, são vários princípios constitucionais, tem que ser analisado no caso concreto. É o juiz, no caso concreto, analisando aquela circunstância que ele vai ver. Ora, essa pessoa estava com pacal de maconha para usar, para uso próprio. Então, se ela estava com um pacauzinho de maconha para dar um tapa no beiço, para dar uma fumadinha, para dar uma relaxada, então esse sujeito vai responder por esse crime. Coloca o 28 aí. Ele vai responder por isso. Porque ele não é um cara perigoso, ele estava segurando para fumar. Pode botar aí, alemão, o artigo 28 que nós vamos mostrar. Olha a pena que ele vai receber. Só essas penas ele pode receber. Tomar uma bronca do juiz, ter que prestar serviço à comunidade ou frequentar um curso que vai dizer para ele que usar droga faz mal para a saúde. Volta para mim, não existe pena de prisão. Esse sujeito jamais vai para a cadeia. A nossa legislação não traz pena de prisão para quem tem droga para uso próprio. Agora, se o sujeito é um nanotraficante, ou seja, ele fala, olha, eu vou todo dia para a escola só com um cigarro de maconha, porque eu vou vender para um estudante por dia. Afinal de contas, se me pegarem, eu posso falar que sou usuário. Se o juiz flagrar, pelos antecedentes, circunstâncias, que ele é um traficante, que está segurando uma pequena quantidade, aí ele vai responder por tráfico. Aí ele vai pegar uma pena pesada, de 5 a 15 anos. É isso que eu quis dizer. Agora, com relação à jurisprudência que você colocou, trouxe bem, aí é uma outra questão, que é uma questão processual. Não existe
prisão provisória obrigatória. Isso é outra coisa. Então o sujeito está respondendo, pode voltar para mim, está respondendo por tráfico de drogas. Tá, ele está respondendo por tráfico. Mas não é por causa disso que ele vai responder obrigatoriamente preso ao processo. Porque pode ser que ele seja inocente. Então, para que ele fique preso antes do processo, tem que ter elementos que justifiquem essa prisão. Isso que eu quis dizer. Mas vamos voltar aqui. Rose, eu acho que o Leandro Ferreira acabou dando para nós o maior argumento. É em cada caso concreto que você tem que ver se o sujeito é usuário, e aí não põe na cadeia, ou se é um traficante perigoso que quer destruir as nossas famílias. Exatamente. Capês, boa tarde aos colegas, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. É sempre no caso concreto que nós podemos, ou os juízes, no caso, podem determinar se é para consumo ou se é um traficante. Ponto. Eu queria chamar a atenção aqui, algo que me chamou muita atenção quando veio essa notícia agora de que quarta-feira, amanhã, deve retomar o Supremo Tribunal Federal esse julgamento que está no STF desde 2015. Pessoal, desde 2015 o STF está discutindo. Volta, pede vista, volta. São 9 anos que está sendo discutido esse tema da descriminalização do porte de drogas para consumo no Brasil. E em 9 anos, o nosso Congresso Nacional assistiu as coisas passando. Na minha opinião, há uma inércia do Congresso Nacional para discutir esse tema. Entendo que já há legislação, conforme foi mostrada aqui pelo Capês de forma perfeita, e cada caso o juiz vai analisar. Mas, vendo no Supremo Tribunal avançando voto após voto. Hoje o placar no Supremo é assim, 5 votos a favor da descriminalização, 1 voto contrário. Precisa apenas de 1 voto a mais para que então haja aí um entendimento pela descriminalização no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na minha opinião, deve acontecer. É o que está se formando maioria no Supremo Tribunal. E no final do ano passado, apenas no final de 2013, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de emenda à Constituição, então para proibir qualquer porte de drogas no Brasil. E esse projeto agora está devagarzinho, de setembro, eu acho que ele foi protocolado, se eu não estou enganado, 14 de setembro, de lá para cá vem devagarzinho, parece que vai se acelerar com a retomada desse julgamento. Por que o nosso Congresso é tão devagar, é tão moroso, na minha opinião? É esse questionamento que eu quero deixar aqui. Congresso Nacional Brasileiro, vamos trabalhar um pouco mais. 9 anos no Supremo Tribunal Federal, nós estamos aguardando, assistindo os juízes, a gente já podia ter resolvido isso lá atrás. Enfim, há para mim aqui uma inércia do Poder Legislativo. Pode. Como diz o Acácio Miranda, não existe vácuo de poder. Mas o Leandro Ferreira quer fazer mais uma parte, depois eu vou passar para o Ilcinho. Eu concordo com o ponto do Ricardo a respeito da inércia, né? E no mesmo sentido, Ricardo, o projeto de lei número 399 de 2015, que inclusive foi resultado de um debate de uma comissão especial para tratar do assunto, tem como relator lá o atual ministro Paulo Teixeira, né, que é um entendido do tema, ele também é de 2015. E também enrolou a decisão a ponto de, por exemplo, e nem estamos falando aqui de um projeto de lei muito complexo, é para regulamentar o uso medicinal. Então, assim, se é para votar pacote de drogas, vamos votar pacote de drogas. Vamos regulamentar o uso medicinal. Tem gente precisando, gente com tratamento de epilepsia, gente com tratamento de Parkinson, gente com tratamento de esclerose lateral amiotrófica, tudo isso pode ser ajudado. O SUS vai poder distribuir, como o próprio governador Tarcísio aqui sancionou lei nesse sentido e assim por diante. Também acho que tem morosidade, mas é morosidade, inclusive, para possibilitar ganhos com o uso da cannabis em âmbito medicinal, por exemplo. Wilson Pedroso, estou imaginando já o bad boy para a sua Ferrari ali embaixo do morro, tá subindo para comprar o teu baseadinho. E aí a polícia para. Onde você tá indo? Menino de vó, onde você tá indo, garoto? Eu estou procurando um traficante agora para comprar droga para consumo pessoal. Vou te prender, você não pode, porque adquirir droga para uso pessoal não é crime. Então, é crime vender, mas não é crime comprar? Eu não estou entendendo, me explica. Mas eu fico imaginando também o traficante. O que você quer? Maconha no departamento ali liberado ali do lado. A cocaína não, cocaína é mais na biqueira ali, é escondido. Ou seja, o deputado falou, as drogas não são vendidas em bares, restaurantes, padaria. As drogas são vendidas pelo tráfico. Quem vai ganhar dinheiro com as vendas de 1 grama de maconha, com 2 gramas de maconha ou com 3 gramas de maconha
é o traficante, não é o comerciante, não é a sociedade. Quem vai ganhar dinheiro e vai comprar armas para muitas vezes atacar as pessoas de bem no asfalto, como se fala lá no Rio de Janeiro, são os traficantes. São os traficantes, não é o governo, não é o governo. Aí eu pergunto, e vira também uma confusão, a gente falou de menino de vó, e o menino de vó que planta a sua maconha no vaso de samambaia da avó, ele é o quê? Ele é um traficante ou ele é um usuário? Esse mesmo menino de vó que monta uma pequena estufa no quarto da casa da sua avó e planta maconha, ele é traficante ou ele é usuário? Quem vai decidir isso? Nós vamos encher novamente o judiciário? Nós vamos novamente encher o judiciário com ações que ele, no fim, vai ter que definir? No fim, ele vai ter que... Drogas não tem que ser liberadas, acabou. Já tem as drogas lícitas. Quer ficar doidão? Toma um rabo de galo no bar. Toma 2 rabos de galo, que um ainda não vai ficar doidão. Toma 2 rabos de galo no bar, você já vai ficar calminho. Já vai ficar calminho. As drogas não podem ser liberadas, porque vai ter confusão de quem é traficante ou quem é usuário. Eu falei da biqueira. A biqueira é o local onde se vende drogas, muitas vezes em regiões periféricas. Quem vai estar sentado lá com 1 grama ou 2 gramas de maconha? Não é o traficante? É o usuário? Ou ele está lá sentado com 1, 2, justamente para não ter abordagem policial e não ser levado para a delegacia? Porque ele vai falar, não, doutor, estou com 1, 2 drogas. Mas ele está lá no buraco com as drogas escondidas, esperando o playboy lá parar com a sua Mercedes para comprar cocaína, para comprar uma quantidade muito maior do que é liberado de maconha. É essa sociedade que nós vamos viver. Nós vamos viver numa bagunça que nós não vamos conseguir identificar. A polícia não vai conseguir identificar quem é o usuário e quem é o traficante. E volto a te dizer, e o cara que planta em casa? Ele é usuário ou ele é traficante? Porque ele está numa quantidade que você imagina, não, vai secar a planta, não sei o que lá, vai ter 1 grama. Identifica pela cor da pele, identifica pelo cérebro. Não vamos por esse caminho. Eu não estou querendo entrar, eu estou querendo entrar na parte jurídica. Esse julgamento vai dizer se é ou não é. Eu não estou querendo entrar nessa questão, estou querendo entrar na questão jurídica. Quando leva para a delegacia, está aqui, ó, isso aqui é usuário, mas isso aqui é de 2 ou 3 gramas. Aí, e querendo falar, o mesmo local que vai vender 1 ou 2 gramas, que muitas vezes essa pessoa que você falou que vai presa por conta de racismo, por conta de cor, por conta de renda, é o cara que tá lá na comunidade. Do lado dele tem uma biqueira. Ah, mas não é ele. Ah, mas eu tô com 3 gramas de maconha. Ah, mas o fulano tá com cocaína. E é isso também. Aí o traficante vai abrir um departamento. O departamento de drogas liberadas e o departamento de drogas ilícitas. Olha, isso aqui é lícita, isso aqui é ilícito. Bom, o Acácio Banana quer falar, o argumento do Leandro Ferreira é o argumento de que a justiça é desigual. E ela é. Ou seja, normalmente são as pessoas de menor condição financeira que ficam mais expostas a ações abusivas. Isso é verdade. Mas não no caso do crime organizado. O crime organizado... Então, eu vou te passar. As organizações criminosas que distribuem em mini traficantes por escolas e outros locais, bares, restaurantes, etc., elas têm bons advogados com forte poder de corrupção. Então nós precisamos olhar o seguinte, nós temos que olhar, quando a gente está falando de injustiça social, nós temos que olhar o que hoje o crime organizado está dominando completamente o nosso país. Hoje ele está legalizado, porque ele está legalizado em restaurantes, postos de combustível, lavanderias, boates, estão com hospitais, eles estão em todas as áreas. E se você vai lá, Cássio, eu quando fui presidente do PROCON, eu baixava imposto que dizia que era do PCC. Falei, vamos só nesses postos. Eu não achava uma multa para fazer do PROCON, porque o jogo deles não é agir irregularmente, é lavar o dinheiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos olhando eventuais abusos que possam ser cometidos, que têm que ser combatidos, mas nós temos que olhar também o poder de coerção e corrupção e simbiose com o poder público do crime organizado. E é esse crime organizado que usa o tráfico para aterrorizar nossas famílias.
Capês, mais do que isso, o tráfico de drogas hoje, no status da criminalidade, é o crime mais alto. Então, todos os outros crimes são praticados pelas organizações criminosas para que eles possam arrecadar dinheiro e reinvesti-lo no tráfico de drogas. Então, se a gente considerar as organizações criminosas e o seu potencial financeiro, uma parcela considerável deste potencial financeiro ou vem do tráfico ou é destinado ao tráfico. Então, o tráfico de drogas acaba fomentando, acaba incentivando inúmeros outros delitos. E fugindo dessa questão social, porque a gente sabe que os delitos menores estão vinculados à questão social, mas os grandes crimes, eu vou citar os mega assaltos, domínio de cidade, grandes roubos a banco, são destinados a financiar o tráfico de drogas. Então o crime se retroalimenta e vive com base no tráfico de drogas. Então qualquer discurso favorável às drogas, é óbvio, e até respondendo o que o Leandro ponderou aqui, que a gente tem que olhar para a questão social, e é inevitável nós olharmos para a questão social, até porque os nossos problemas sociais não decorrem das drogas, decorrem de inúmeras outras razões. Mas o tráfico de drogas, neste momento, ele explora a questão social, ele não contribui em nada para nós melhorarmos a questão social. Muito bem, nós temos que tomar muita atenção com os 3 maiores flagelos do século XXI. No momento em que chegamos a 14 horas e 32 minutos, portanto, debatendo esse tema há 32 minutos, acho que já foi bem esgotado, mas nós temos que lembrar que os 3 grandes flagelos da humanidade, na época contemporânea, no século XXI, são o tráfico ilícito de armas. Armas entram pelo nosso território e são distribuídas para grandes organizações criminosas e vendidas no mercado paralelo para bandidos. Tráfico de armas. 2, tráfico ilícito de drogas. E 3, tráfico de seres humanos para fins de extração de órgãos e exploração de sexo. Portanto, sobretudo crianças, exploração sexual, prostituição infantil. Esses são os flagelos que nós temos que estar muito atento. E quando formos tomar alguma decisão, é preciso tomar cuidado para não engessarmos os órgãos de persecução penal em cada caso concreto.